Primeira coisa que eu quero passar pra vocês, que vocês entendam, né? O que é essa frieza do marido? Da onde vem? O que é? O que você consegue perceber, né? Porque quando a gente fala de marido frio, isso acaba ficando muito subjetivo quando a gente não traz para fatos, né? Principalmente quando a gente quer expressar isso de alguma maneira para ele, que é isso que a gente tá sentindo, né? Que a gente tá sentindo que ele tá frio. Então, essa maneira de expressar, a gente só consegue mesmo quando a gente traduz isso, quando a gente transcreve isso para fatos reais. Então, o que é? O que acontece? Você começa, quando você sente o seu marido frio, você começa a perceber alguns comportamentos que antes não existiam. Alguns comportamentos que antes eram comuns e agora não são mais. Por exemplo, se o seu marido antes ele chegava lá no trabalho e ele mandava para você um oi, cheguei, bom dia, tô aqui. E você ao longo, né, dos anos aí de casada, você se acostumou com esse oi, bom dia ao chegar no trabalho. E aí, quando você se depara com essa pequena ação deixando de ser feita pelo seu marido, você já tem um ar de estranheza. Peraí, por que será que agora ele não me fala mais bom dia quando chega? Então você vê, é uma coisa que parece tão sutil, só que pra quem tá ali vivendo todos os dias com a pessoa, todos os dias acostumada com isso, quando isso deixa de existir, você começa a prestar atenção e falar, opa, acende um sinal de alerta de que algo ali tá estranho, algo tá diferente na relação. Por exemplo, se antes o seu marido ele trazia mais presentes para você, né? Se ele era uma pessoa que ele tinha essa atitude já de te presentear, de te trazer presentes, de caprichar nesses presentes, de se preocupar com o que você gosta de fato. Se antes ele tinha essa atitude e você se acostumou com isso e de repente ele para, você também começa a achar estranho. Então, são essas percepções que fazem com que a gente comece a perceber essa frieza no marido. Por exemplo, se antes ele chegava em casa, te abraçava, te dava uma boa noite, sabe? Se ele fazia antes e agora ele não faz mais, você também percebe. Agora, uma coisa que é muito importante entender, que uma coisa é ele estar frio. Outra coisa que a gente acaba confundindo é essa frieza sendo como motivo. O que a gente confunde? A frieza sendo o motivo, o nosso casamento, e essa frieza tendo um outro motivo, uma outra razão. Só que o que acontece no casamento, a gente acaba confundindo. A gente acaba achando que essa frieza, ela sempre é relacionada ao casamento. E aí a gente deixa de olhar para as outras possibilidades. Porque a vida, tanto do homem quanto da mulher, não é só o casamento. A gente tem outras áreas também que a gente se preocupa. Então as pessoas acabam confundindo muito isso. Acabam confundindo uma frieza devido à insatisfação conjugal, né? A uma frieza relacionada a outros assuntos. Quais são esses assuntos? Por exemplo, em relação ao homem, pode ser uma questão financeira. Então, se é um homem que ele tá com uma carga muito pesada de contas, de dívidas, se tem um negócio próprio e esse negócio ele não tá fluindo da maneira que ele desejava, isso é um motivo também de retração dele. Isso é um motivo de insatisfação dele. Por que não? Outro motivo, por exemplo, se é um homem que ele tem algum problema ali com os familiares dele. Quando eu digo familiares, a família de origem, né? Ou os parentes, como eu costumo dizer, né? Porque família agora são vocês, pai, né? Esposa, marido, filhos, enteados. Então essa é a família. Mas a família de origem, sendo pai, mãe, irmãos, primos, avós, se essa família ela tem algum problema, se ela tem ali algum assunto específico, algum assunto pontual, isso pode estar tirando o sono do seu marido também. Isso aí é uma coisa comum. E o homem tem uma característica de que não é igual a mulher que senta com a amiga e, sabe, desabafa. O homem, ele acaba trazendo pra si e ele acaba se retraindo. Ele acaba se isolando, acaba se distanciando. Então, essas relações aí familiares também podem estar
tirando aí o sono do seu marido e, consequentemente, trazendo essa sua pulga aí atrás da orelha. Outra coisa também, que é um tabu entre os homens, que é essa questão de impotência, essa questão de ejaculação precoce. A gente sabe que isso é uma coisa que é comum, né, entre os homens, só que eles não falam. É uma coisa que entre eles é um tabu muito grande. Então, se o seu marido ele passa por alguma coisa relacionada a isso, esse distanciamento pode ser causado por isso. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que todas essas coisas aqui que eu tô trazendo pode ser um motivo, uma razão para ele estar do jeito que tá? Outra coisa também, os desafios que ele tem na vida dele, sabe? Tanto na parte profissional, como alguma conquista que ele tá buscando, que ele tá almejando, algo que pra ele tá tirando o sono, algo que pra ele tá fazendo com que ele foque, né, 100% da atenção dele, isso também pode estar distanciando ele de você. Então, a mulher, ela precisa ter essa sensibilidade de conseguir identificar, de conseguir diferenciar aí o que realmente é uma insatisfação entre marido e mulher do que é um problema com uma outra área do marido, tá? Então, essa é o primeiro entendimento que eu queria que vocês tivessem sobre essa frieza, que ela pode vir de diversos lugares e a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Faz sentido?